Já alguma vez sentiu que não pertence a este lugar? Que talvez, só talvez, exista um universo paralelo onde a sua vida é um pouco diferente? Parece coisa de filme de ficção científica, não é? Mas e se eu vos dissesse que uma história real, documentada em ficheiros oficiais, sugere que isto pode ter acontecido? Preparem-se, porque hoje vamos mergulhar num dos maiores e mais bizarros mistérios do século XX. A história do viajante de Taured. Imaginem a cena. Estamos em julho de 1954. O aeroporto de Haneda, em Tóquio, está movimentado como sempre. Pessoas a correr para os seus voos, reencontros emocionados, despedidas, um dia normal, até que um homem, de aparência distinta e caucasiana, se aproxima do balcão da alfândega. Ele entrega o seu passaporte ao oficial, com a confiança de qualquer viajante experiente. Mas quando o oficial abre o documento, a sua expressão muda de rotina para confusão total. O passaporte parecia genuíno, com carimbos de várias viagens anteriores a Tóquio e a outros países europeus. Mas havia um problema. Um grande problema. O país emissor daquele passaporte era Taured. O oficial, perplexo, perguntou ao homem onde ficava Taured. O viajante, igualmente confuso com a pergunta, apontou para um mapa. Monde indicou uma área entre a França e a Espanha. No nosso mapa, esse local é ocupado pelo pequeno Principado de Andorra. Mas para aquele homem, Andorra não existia. No seu lugar existia o seu país, Taured, uma nação com mais de 1000 anos de história. A conversa começou a ficar tensa. Os oficiais da alfândega não sabiam o que fazer. Estaria ele a mentir? Seria um espião com uma história de fachada muito elaborada? Chamaram um intérprete. E o interrogatório continuou. O homem falava francês fluentemente, mas também sabia japonês e outras línguas, o que só adensava o mistério. Ele insistia na sua história, mostrando outros documentos para provar a sua identidade. Uma carta de condução emitida em Taured, um talão de cheques de um banco desconhecido de Taured e até mesmo dinheiro de vários países europeus. Tudo parecia autêntico, exceto pelo facto de que o seu país de origem, simplesmente, não existia no nosso mundo. A situação tornou-se ainda mais estranha quando os oficiais contataram a empresa em Tóquio, onde o homem alegava ter uma reunião de negócios. A empresa existia, mas nunca tinha ouvido falar daquele homem nem da empresa para a qual ele dizia trabalhar em Taured. Fizeram o mesmo com o hotel, onde ele tinha uma reserva. O hotel confirmou que tinha uma reserva, mas não em nome dele. A cada passo, a realidade parecia distorcer-se um pouco mais. Quem era aquele homem? De onde é que ele tinha vindo realmente? Desesperados e sem respostas, os oficiais decidiram detaclô temporariamente para investigar melhor. Levaram-no para um quarto de hotel próximo ao aeroporto. Um quarto sem varanda, num andar alto, e colocaram 2 guardas à porta durante toda a noite. A ideia era interrogá-lo novamente pela manhã, com a cabeça mais fria e, quem sabe, com novas pistas. Todos seus documentos e pertences foram confiscados e guardados numa sala segura no aeroporto. Parecia que não havia como ele escapar, ou como a história ficar mais bizarra. Mas eles estavam enganados. Na manhã seguinte, quando os guardas foram buscar o homem ao quarto, encontraram-no vazio, completamente bácio. A porta tinha estado trancada por fora e vigiada a noite inteira. A única janela estava fechada e, de qualquer forma, seria um salto impossível de um andar tão alto. Não havia sinais de arrombamento, nem qualquer indicação de como ele poderia ter saído. O homem simplesmente desapareceu no ar. E como se o desaparecimento de uma pessoa de um quarto trancado não fosse suficientemente inexplicável, o mistério é profundo-se ainda mais. Quando os oficiais foram verificar os seus pertences na sala segura do aeroporto, descobriram que todos os documentos, o passaporte de Taured, a carta de condução, o talão de cheques, também tinham desaparecido. Desvaneceram-se, tal como o seu dono. Não restava qualquer prova física de que aquele homem
alguma vez tivesse existido ou pisado o solo japonês. A única coisa que sobrou foi o testemunho perplexo e assustado dos oficiais de imigração e dos guardas. Então, o que aconteceu realmente em Haneda, em 1954? As teorias são fascinantes e lavâminas para o campo do inexplicável. A mais popular, e a que dá nome a esta história, é a teoria do viajante interdimensional. Segundo esta hipótese, o homem não era um mentiroso, nem um espião. Ele era um cidadão genuíno de Taured, um país que existe num universo paralelo ao nosso. De alguma forma, acidentalmente, ele terá atravessado uma fenda no tecido do espaço-tempo e aterrado no nosso mundo, num aeroporto de Tóquio, que, para ele, era familiar, mas que pertencia a uma realidade ligeiramente diferente. Pensem nisso. No universo dele, a história da Europa pode ter sido outra. Talvez Andorra nunca tenha sido formada, e no seu lugar floresceu a nação de Taured. Para ele, nós é que éramos os estranhos, a viver num mundo onde o seu país não estava no mapa. O seu desaparecimento súbito poderia ser explicado pelo seu regresso, igualmente acidental, à sua própria dimensão. A realidade, de alguma forma, corrige-se a si mesma, puxando-o de volta e apagando os vestígios da sua passagem por aqui. Claro, existem os céticos, que procuram explicações mais terrenas. Alguns sugerem que toda a história não passa de uma farsa, uma lenda urbana que foi crescendo e sendo embelezada ao longo dos anos. Argumentam que não existem registros oficiais ou artigos de jornal da época que comprovem o incidente. No entanto, os defensores do mistério contrapõem que a falta de provas é, na verdade, parte do mistério. Talvez as autoridades japonesas, confrontadas com um evento tão inexplicável e potencialmente embaraçoso, tenham decidido encobrir tudo, apagando todos os registros para evitar o pânico ou o ridículo internacional. Outra teoria mais mundana é que o homem poderia ser um vigarista ou um espião incrivelmente talentoso, que usou uma identidade falsa muito bem elaborada. Talvez ele tenha sido apanhado e, para evitar ser preso e interrogado, conseguiu encenar uma fuga espetacular do hotel, com a ajuda de cúmplices do lado de fora. E o desaparecimento dos documentos poderiam ter sido roubados por esses mesmos cúmplices. É uma explicação possível, sim, mas não explica como ele saiu de um quarto vigiado e trancado num andar alto, sem deixar rastro. Independentemente da explicação em que acreditamos, a história do homem de Taured continua a fascinar-nos, porque toca em questões muito profundas. Será que estamos sozinhos no nosso universo? Ou existem outras realidades a coexistir com a nossa, separadas apenas por um véu fino? Poderíamos nós, um dia, tropeçar, acidentalmente, numa dessas realidades? A história deste viajante anônimo serve como um lembrete arrepiante de que o universo é muito mais estranho e misterioso do que a nossa ciência atual consegue explicar. O que é que vocês acham? Será que este homem era um verdadeiro viajante de outra dimensão, uma testemunha de uma realidade alternativa? Ou foi tudo um embuste muito bem executado? Deixem as vossas teorias nos comentários. Eu adoraria ler o que pensam sobre este mistério incrível. Histórias como esta mostram-nos que, por mais que avancemos, ainda há tanto que não sabemos sobre o cosmos e a própria natureza da realidade. O mistério de Taured permanece por resolver. Uma pequena anomalia nos anais da história que nos convida a olhar para as estrelas e a questionar: o que mais estará lá fora? Obrigado por me acompanharem nesta viagem ao desconhecido. Se gostaram deste mergulho em mistérios inexplicáveis, não se esqueçam de deixar um like, partilhar com os vossos amigos que também adoram uma boa conspiração e, claro, subscrever o canal para não perderem os próximos vídeos. Ativem o sininho para serem os primeiros a saber quando uma nova história bizarra aterrar por aqui. Vemo-nos no próximo mistério.